Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Última pesquisa da MP Rede Tiradentes confirma os números já revelados ainda no primeiro turno. Amazonino Mendes será eleito governador do Amazonas pela quarta vez no próximo domingo, dia 27. A diferença entre os dois postulantes ao cargo deverá ser de aproximadamente 30 pontos percentuais, podendo variar entre 33 e 27 pontos, considerando a margem de erro. Vamos aos números. A pesquisa revela um empate entre Eduardo Braga e o total de eleitores que vão votar em branco ou anular o voto. Braga tem 25,2% dos votos contra 24,4%. Amazonino Mendes alcança 43,6% da preferência. Excluindo-se os votos brancos e nulos, Amazonino chega a 63,4%, contra 36,6% para o candidato Eduardo Braga. Na pesquisa estimulada na capital e no interior, Amazonino Mendes atinge 47,8% no interior e 40,2% na capital. Eduardo Braga chega a 27,7% no interior e 23,1% na capital. Durante esta semana, os pesquisadores da DMP Rede Tiradentes percorreram vários municípios amazonenses e todas as regiões da capital. Foram entrevistados 1.205 eleitores. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Polícia Militar apreende 228 quilos de drogas durante patrulhamento no bairro São José. Para reforçar a segurança na capital, mais 29 viaturas foram entregues à população nesta quinta-feira. Os 228 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos no bairro São José, zona leste da cidade. Segundo o comandante do policiamento metropolitano, coronel Cláudio Silva, o entorpecente estava em posse de Diego Nunes da Silva, 27 anos, preso durante a abordagem policial. Eles fizeram uma abordagem de rotina, 1h da madrugada, um cidadão que estava caminhando na rua com uma mochila e ao abordar eles encontraram um tablete de cocaína, né? E aí após essa abordagem o que facilitou foi realmente o celular do cidadão que funcionava ali como com a comunicação para a distribuição. Então quem tem um tablete deve ter muito mais. A tropa foi ao local. Na residência do suspeito. Na residência do suspeito e lá encontraram os 220 quilos de cocaína e de maconha. O suspeito preso foi encaminhado juntamente com todo o material ilícito ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após a constatação, né, e encontrar toda essa droga, aí a equipe do Tenente Vilarindo, ela se deslocou para o 9º DIP para que fosse realizado o flagrante àquele indivíduo. Não tinham outros indivíduos com ele, então só foi um cidadão que foi flagranteado, né? E eu quero aproveitar, né, falar para a população que é importante essa abordagem, e muitas vezes o cidadão acaba reclamando, mas se a polícia não fizer essa abordagem, incomoda aquele cidadão de bem, certamente, mas muitas das vezes a gente encontra 220 quilos de droga ou armas de fogo que nós retiramos da rua. Para reforçar a segurança da cidade com patrulhamento ostensivo que permitiu a apreensão da grande quantidade de drogas, durante a madrugada desta quinta-feira, o governo entregou à população mais 29 viaturas operacionais que serão usadas pelos grupamentos especializados Rocan, Marte, Canil, Choque e Graer. A solenidade de entrega dos novos veículos, realizada na Praça da Polícia, no centro da cidade, contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e do governador interino, Davi Almeida. Casos de HIV preocupam e o Ministério da Saúde tenta combater os problemas, começando pelos jovens. Segundo o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle da IST-AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, o Amazonas registrou 15.149 casos de AIDS no período de 1986 a agosto de 2016. Manaus lidera os registros com 12.179 casos. Parintins está em segundo com 265. Tabatinga na terceira posição com 248. Depois Itacoatiara, 157. Tefé, 155 e Manacapuru aparece na quinta posição. Para piorar,
A partir de 2006, o Amazonas tem apresentado taxas de detecção superior à média nacional. A tentativa, segundo Diego Calixto, assessor técnico da área de prevenção do Ministério da Saúde, é conscientizar para difundir informações que diminuam os índices na região. A gente acredita que, através das atividades, da capacitação, das informações que eles estão aprendendo aqui ao longo desses dias, eles vão conseguir trabalhar através da educação entre pares, multiplicar isso para outros jovens dos seus locais de sociabilidade, das redes, dos espaços que eles estão inseridos. O Ministério da Saúde, em parceria com a Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais e as Secretarias Municipais de Saúde, realizam até sexta-feira, na Inspetoria Laura Vicúnia, Avenida André Araújo, bairro Aleixo, capacitação de jovens com idades entre 18 e 26 anos para atuarem como agentes multiplicadores das ações de prevenção ao HIV. A ideia é estimular e potencializar o protagonismo dos jovens na construção de respostas à alta prevalência de HIV/AIDS nessa faixa etária. Membro da Rede Jovem Manifesto LGBT, Lourenço Santana, diz que falta a busca por informação. Que muitos jovens só se interessam quando ou vivenciam isso, ou quando tem alguma pessoa na roda social que tem, assim, por exemplo, HIV. Participam do trabalho jovens da capital e dos municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Benjamin Constant, Tabatinga e Tefé. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido dos advogados do réu João Pinto Carioca, que alegaram ilegalidade na decisão do juiz que determinou seu interrogatório por videoconferência na sessão de julgamento do 2º Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, marcada para esta sexta-feira. A decisão foi por unanimidade na sessão da última segunda-feira. De acordo com o processo, os advogados questionaram a decisão do magistrado de primeira instância por ele autorizar a presença dos corréus perante o Conselho de Sentença e por não ter deferido o mesmo em relação ao paciente que atualmente está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, mesmo após a expressa manifestação da defesa em contrário. João Pinto Carioca e outros 4 réus serão levados a julgamento, acusados de planejar e executar o homicídio do delegado Oscar Cardoso Filho em março de 2014. Invasores ateiam fogo em área verde no Distrito Industrial 2 e levam perigo para empresas instaladas na área. A reportagem a seguir foi uma sugestão do ouvinte Américo Esteves. Na imagem de satélite é possível ver como era a área nas proximidades da Rua Palmeira do Miriti, no Distrito Industrial 2, antes da invasão, no último domingo. A área tomada pelo verde era privilegiada com a presença de animais silvestres. Agora, tudo ficou apenas na lembrança. Hoje, muita fumaça, árvores cortadas e muita destruição. Os invasores estão no local a qualquer hora do dia ou da noite, não se intimidam com a presença da imprensa e ainda acenam para a câmera durante o corte de uma árvore centenária. Quem passa na pista não observa, não presta atenção o que está acontecendo nesta área que está sendo invadida. Mas os invasores já colocaram aqui alguns objetos para demarcar, fio, pedaço de madeira e em outros pontos ali, como a gente pode observar, até placas, dando indícios a quem pertencerá esse lote invadido no futuro. Donos de fábricas nos arredores estão preocupados com a invasão desenfreada. Alguns deles mantêm funcionários atentos com a mangueira de água para evitar que o fogo se aproxime da área fabril. Juan Carneiro é encarregado da fábrica Vidro Rios. Ele tem a função de acompanhar atentamente a ação dos invasores para evitar surpresas. E a fumaça vem para dentro da fábrica, prejudica. E fora o medo que a gente tem de eles invadirem o pedaço que nos pertence, porque eles já estão bem próximos. Tacaram fogo, como vocês vejam, eles tacaram fogo e quase pega para nossa área, só não pegou mesmo porque nós pegamos as torneiras e ficamos jogando água e foi o tempo que o Corpo de Bombeiros chegou. A área pertence à Suframa e dependeria de uma ação na Justiça para a reintegração de posse. O problema é que o processo é muito demorado e quando alguma coisa for feita, é bem provável que a área verde não exista mais. Áreas semelhantes nos arredores do Distrito 2 viraram verdadeiros bairros e tudo fruto de invasão. Reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas aprova a implantação de projetos industriais que totalizam mais de 1,2 bilhão em investimentos ao polo industrial de Manaus.
Os projetos industriais aprovados vão da produção de televisores a extrato para bebidas, componentes e cafeteira em modo de cápsulas. Mas a maior novidade é o início da produção em larga escala de uma máquina preparadora de bebidas quentes e frias. Uma inovação no mercado, segundo informou Armando do Vale Júnior, representante da empresa que vai fabricar o produto no Distrito Industrial de Manaus. A primeira máquina de bebida no mundo que produz qualquer tipo de bebida quente ou fria com gás ou sem, através de cápsulas. Então, chamamos de plataforma all-in, o que facilita muito a vida do consumidor. Não existe outra igual no mundo. A Whirlpool escolheu o Brasil, escolheu Manaus por questões de competitividade. No total, foram aprovados investimentos ao PIN que somam R$1,224 bilhão e estimativa de gerar mais de 3 mil novos postos de trabalho. Mas apesar da boa notícia, muitos empresários continuam preocupados contra os ataques à Zona Franca de Manaus. O mais recente é a aprovação no Senado de projetos que autorizam a concessão de benefícios fiscais a outros estados, conforme comentou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo. E ameaça nós temos todo dia. Agora mesmo, a partir de ontem, tem uma ameaça sobre o polo de bicicletas. Então isso tudo nós temos que ter vigilantes, muito cuidado no que deve ser aprovado lá, que compromete ou que de qualquer forma ameaça a existência da produção existente, não só no Brasil, mas aqui na Zona Franca de Manaus. O governador do estado, Davi Almeida, disse que neste momento não há motivo para preocupação e tranquilizou os empresários a continuarem investindo no PIN. O que foi aprovado lá no Senado é um projeto de lei que autorizou o CONFAZ a elaborar um convênio que poderia ampliar ou fazer valer as regras que já acontecem no nosso país com relação à cola dos incentivos fiscais. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Esse projeto que foi aprovado do Senado não tem auto-aplicação, ele não é auto-aplicável. Por isso é bom que nós possamos tranquilizar os investidores e nós estamos dando essa segurança aqui, R$1,224 bilhão de investimento. Nós, como defensores do nosso modelo, não podemos trabalhar contra ele. A última reunião do CODAN foi realizada em julho passado, com a aprovação de 29 projetos industriais que somaram investimentos de R$1,472 bilhão e previsão de criação de aproximadamente 1.038 empregos no período de até 3 anos. Manaus tem mais de 850 famílias vivendo em áreas de risco, em 15 bairros da cidade. Manaus tem mapeadas 851 áreas consideradas como risco alto de deslizamento e desabamento. Na liderança estão nesta ordem: zonas leste, norte e oeste, concentradas em 15 bairros. Com a previsão de que as chuvas devem voltar com intensidade. Na segunda quinzena de outubro, um trabalho preventivo está sendo feito pela Defesa Civil do município, em parceria com vários órgãos. É o que destaca o secretário Cláudio Belém. Então a Defesa Civil já tem no seu planejamento o monitoramento dessas áreas de risco. Em cima disso, que foi feito em 2012, a gente tem um mapeamento de área de risco, então a gente tem as localidades que é propícia à situação de deslizamento e desabamento, e a Defesa Civil faz o monitoramento nessas áreas. O mapeamento foi feito em parceria com o Serviço Geológico do Brasil. Para monitorar os locais com alto risco de deslizamento e desabamento, foram criados núcleos de defesa civil na comunidade. 7 no total. A ideia, segundo Cláudio Belém, é manter vigilância desses pontos 24 horas. Esses núcleos são próximos às áreas de risco da cidade de Manaus e qualquer modificação na área, o NUPDEC entra em contato com a Defesa Civil para que a gente possa fazer uma vistoria e avaliar a situação dessa área. A atualização das áreas de risco começou em janeiro. A ação serve de embasamento para o início da execução da Carta Geotécnica de Manaus, projeto realizado entre o CPRM e a Casa Militar. A proposta é monitorar todos os tipos de risco existente nas áreas vulneráveis da capital amazonense. Encerra nesta sexta-feira a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão de candidatos ao governo do Amazonas, conforme o calendário eleitoral das eleições suplementares no estado.
Sexta também é a data limite para a divulgação da propaganda eleitoral na imprensa escrita, na internet e realização de debates na TV. No sábado, dia 26, véspera da realização do pleito eleitoral, é o prazo final para a propaganda eleitoral por meio de alto-falantes ou amplificadores de som. Nesse dia também termina o prazo para a realização de carreatas e distribuição de material de propaganda política como impressos, adesivos e outros. Quem for pego descumprindo a determinação da Justiça Eleitoral está passível de punição de multa. Servidores da saúde municipal fazem manifestação por melhores condições de trabalho. Os relatos dos servidores são de falta de material básico para trabalho nas unidades, como copo descartável, papel higiênico e até medicamentos. Mas também reclamam do descumprimento de promessas de campanha, como o plano de cargos, carreiras e salários, e a data base que deveria ter sido paga em abril, promoção dos servidores e o plano de saúde Manaus Med, que tem deixado servidores municipais na mão. Célia Mota é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos. Nós estamos desde 2005 sem aplicar o nosso plano de cargos e salário. Nós estamos com uma devassação muito grande nos salários. O prefeito, quando ele foi eleito, ele prometeu para toda a saúde que ele iria verificar o nosso PCCS e simplesmente ele abandonou. E nós tivemos agora em abril que deveria sair o nosso reajuste, a data base, e simplesmente ele não deu confiança e avisou que não tinha recursos. Os representantes dos servidores da saúde municipal chegaram a ensaiar uma manifestação na frente do prédio da prefeitura nesta quinta-feira, mas acabaram sendo convencidos a participar de uma reunião no auditório da Casa Militar. Segundo alguns, uma forma de desmobilizar a manifestação e o descontentamento com a falta de condições de trabalho, destacou Socorro Silva, do Sindicato da Saúde Federal. Compra o que o senhor prometeu em campanha. O senhor disse que não ia deixar a gente sem um aumento. Olha, desde abril, 1º de abril, que ele não dá o nosso aumento. Nós estamos revoltados. Não é só nós. O pessoal que não pode vir aqui, está na base trabalhando, estão revoltados com essa situação que está acontecendo. Nós somos trabalhadores de saúde, prestadores de serviços para a população. Como é que não vamos prestar um bom serviço se nós não estamos sendo bem servidos, né? Seu prefeito, cuidado com o que está acontecendo na nossa cidade. Olhe para a saúde. Uma reunião com o prefeito Arthur Neto foi agendada para a segunda-feira da próxima semana. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quinta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.